Questão 4. Aqui eu tenho um circuito. Joia. E se fala o seguinte, ó, no circuito acima, a corrente I2 e a tensão no nó E são respectivamente, e dá opções de valores aqui. Note que é solicitado o valor de I2 e o valor da tensão E. Ele colocou aqui um terra, porque ele não deu a referência, porque tensão tem sempre a referência. Mas esse símbolo a gente usa para referência. Então, o que ele quer é esse valor de tensão E em relação à referência, não quer E em relação a esse nó, por exemplo. A gente não pode também imaginar que a banca não sabe que a gente sabe coisas óbvias, como, por exemplo, a referência. Não precisa dizer tudo, porque algumas coisas são ditas na própria imagem, né? O que a gente pode fazer uso aqui da lei de Kirchhoff dos nós, ou também a gente pode pensar na solução dos métodos da análise de nós. O que a gente faz no método de análise de nós? A gente identifica os nós, a gente percebe aqui 3 nós, 4 na verdade, porque tem esse aqui abaixo, mas esse é o de referência, então a gente não precisa indicar. E indica as tensões em relação ao de referência. Aqui então tem uma tensão V1, aqui eu vou ter em relação ao nó E, vou chamar de V2, e aqui em relação a esse terceiro nó, eu vou chamar de V3. Posso chamar isso aqui de nó 1, esse aqui de nó 2, que é o nó E, esse aqui de nó 3. Beleza, vou escrever as equações para cada um dos nós. Para o nó 1, como é que a gente escreve a equação? Olha, a gente faz o somatório das correntes que entram igual ao somatório das correntes que saem. Mas o objetivo na análise de nós é encontrar as tensões. Então, no final das contas, a tensão do nó 1 em relação à referência já foi dado. V1 é igual ao próprio 10 volts. Então, já sei que V1 é igual a 10 volts. Nó 2, somatório das correntes que entram igual ao somatório das correntes que saem. Quanto corrente que entra? E 1. Vou fazer melhor, só para poder fazer algo que já está explícito, né? Eu vou direto para o nó 3. Por que eu vou direto para o nó 3? Porque o nó 3, a tensão também já é dada. V3 é igual a 4 volts. Então, a gente não precisa seguir a ordem numérica só porque a gente colocou 1, 2, 3, quando a gente tem respostas mais óbvias. Agora sim, eu vou para o nó 2. O nó 2, somatório das correntes que entram é igual ao somatório das correntes que saem. I1 é igual a I2 mais I3. E agora eu utilizo as tensões do circuito para poder escrever essas correntes. É esse o propósito da análise de nós. A gente escrever as correntes em função das tensões e encontrar as tensões. Quem é a corrente I1? É essa corrente que circula nesse sentido, porque o sentido foi indicado. Então vai ser V1 menos V2 sobre a resistência. Aí vem um porém. V1, a gente sabe o valor, que vale 10 ohms. V2 é igual ao próprio E que a gente quer encontrar. Então, fica mais fácil. E a resistência foi dada. Então, V1, que vale 10, menos V2, que eu já sei que vale E, sobre o valor da resistência, 1K. Vou colocar só 1K aqui para simplificar minha escrita. É igual a I2. É a queda de tensão em cima dessa resistência de 2K. Então, vai ser V2 sobre 2K. Só que V2 quem é? É o próprio E. Então, é E sobre 2K. Quem é a corrente I3? A corrente I3 circula assim, ó. Então, vai ser V2 menos V3 sobre 2K. Quem é o V2? É o próprio E. Então, vai ser V2 menos V3, que a gente sabe que vale 4 volts, sobre o valor da resistência de 2K. Note que o E a gente encontra aqui de cara, ó. A gente escreveu V1 e V3 simplesmente pela comodidade do uso do método da análise de nós, porque a gente sabe que a gente utilizou tudo que tinha que utilizar. Mas se você utilizasse somente a lei de Kirchhoff das correntes para o nó 2, você percebe que você encontraria perfeitamente os resultados. Afinal de contas, V1 e V3 já tinham sido dados pelo próprio enunciado, né? Pela própria ilustração. Aqui a gente pode tirar o MMC vai ser 2K, 2K dividido por 1K,
vai dar 2, então aqui fica 20 menos 2, 2E, né? Espero muito que você não tenha dificuldade com o MMC, porque isso é muito óbvio, né? A gente não pode fazer um concurso, estudar para concurso com dúvida disso. E mais E menos 4. Joia! Então, vamos fazer as nossas operações. Aqui eu tenho E mais E dá 2E. Esse 2, menos 2 passa para o outro lado, então eu tenho 2E mais 2E. Então, vou indicar aqui, ó, 4E. Esse menos 4, vou passar para o outro lado é positivo. Menos 4, passo para o outro lado positivo, então soma com 20, fica 24. E vai ser igual a 24 sobre 4, que dá igual a 6 volts. A gente já eliminou algumas possibilidades. Agora ele quer também a corrente I2. Olha só, como a corrente I2 é indicada descendo, porque o sentido tem relevância, é indicada descendo, significa dizer que no final das contas a polaridade a ser considerada é essa aqui, ó. O E nesse sentido, porque a corrente sempre entra no terminal positivo da corrente. E como ela foi indicada entrando pelo terminal positivo, então no final das contas eu sei que essa corrente 2 vai ser positiva. Se você tem dificuldade também com polaridade de corrente, eu vou colocar uma aula também que eu coloco, que eu chamo, acho que que eu apresento no meu curso de circuito CC, antes exatamente de apresentar a lei de Kirchhoff, que é sobre sentidos, polaridades, essa discussão a respeito. Como a corrente está descendo e o mais a gente indicou nesse sentido, então o valor que a gente encontrou de tensão já é positivo e a corrente também vai ser. Então nós temos que I2 vai ser igual a E sobre 2K, que é essa resistência. Então vai ser 6 sobre 2K, ou a gente pode dizer que vale 6 sobre 2 vezes 10 a terceira. 6 sobre 2 dá igual a quanto? Dá igual a 3. 10 a terceira embaixo, passa para cima, 10 a menos 3. 10 a menos 3 é exatamente o mili. 10 a menos 3 amperes é igual a 3 miliamperes. A resposta é o item C. Joia? Isso aqui saiu. Mas lembre-se, o menos 3 poderia ser uma resposta se essa corrente tivesse indicada subindo. Seria a resposta verdadeira.